A criptozoologia é um dos campos mais fascinantes e curiosos da pseudociência. Esse campo, que visa explorar a possível existência de seres lendários que há muito intrigam a humanidade, é interessante pela imensa variedade de criaturas bizarras que são estudadas, os chamados criptídeos. Animais ou formas de vida que na maioria das vezes se destacam por concepções tão bizarras que muitas vezes ultrapassam os limites da lógica, definindo criaturas que não apenas desafiam a ciência, como principalmente intrigam nós humanos. Desde muito tempo atrás, a criptozoologia foi um campo bem notável por lendas de criaturas como o Pé Grande, o Chupacabra ou até o abominável Homem das Neves. Contudo, esse campo é muito mais profundo do que parece e constantemente surpreende com conceitos que se mostram cada vez mais estranhos. Entre esses estão os que são conhecidos na comunidade da criptozoologia como neodinossauros, sendo um termo usado para descrever espécimes de criptídeos que denotam de uma forte semelhança com dinossauros da pré-história. Ao contrário do que talvez pareça, esse termo está associado com uma quantidade considerável de criptídeos, esses dos quais muitas vezes nem mesmo chegam a ser tão comentados. E é sabendo disso que no vídeo de hoje eu quero me aprofundar nesse tema e falar um pouco sobre alguns casos bizarros de dinossauros da criptozoologia. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$ 19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, que por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para começar a falar sobre esse assunto, talvez não haja um exemplo melhor a ser mencionado senão o icônico monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness é uma das criaturas mais emblemáticas e memoráveis da criptozoologia, geralmente sendo uma das primeiras espécies lembradas quando se fala nesse assunto. E é quase impossível que um usuário comum da internet nunca tenha ouvido falar dessa criatura pelo menos uma vez na vida, principalmente se o mesmo já está na internet há algum tempo, pois o monstro do Lago Ness sempre foi uma lenda muito popular nos mais diferentes campos do entretenimento e sobretudo no YouTube, onde incontáveis vídeos eram produzidos antigamente dedicados a comentar sobre essa lenda quase na forma de uma creepypasta. Algo que sempre causava intrigação e uma permanente dúvida acerca da real existência do monstro. Eu sempre gostei muito de assistir esse tipo de vídeo e sempre que eu assistia eu ficava cada vez mais convencido de que ele era mesmo real. O monstro do Lago Ness é uma lenda oriunda da Escócia, no Reino Unido, que descreve um réptil marinho gigante pré-histórico que habita as profundezas do Lago Ness. Apesar de não parecer, as origens quanto a essa lenda têm suas raízes fundadas desde tempos bem antigos da humanidade, sendo que o primeiro encontro original testemunhado por uma pessoa é mencionado na obra literária Vida de São Columba, um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 d.C., onde é descrito como o missionário salvou um homem que nadava no rio Ness das garras de um monstro no ano de 565. Contudo, o primeiro relato autenticado de avistamento oficial da criatura vem de muitos anos depois, no ano de 1880, sendo testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald, que estava encarregado de procurar a localização de onde um navio de carga havia afundado, por questões do seu seguro. Ao descer nas profundezas do lago, Duncan localizou o naufrágio e iniciou seu trabalho. Mas enquanto examinava a quilha do navio, ele foi surpreendido ao notar que próximo dele estava uma enorme e estranha criatura deitada sobre uma grande rocha próxima do barco. Assustado, Duncan fez um sinal brusco para ser imediatamente recolhido e voltar para o barco com o apoio de sua equipe, onde ele foi visto muito pálido e branco após o incidente.
o que é uma coisa completamente esperada para esse tipo de situação. Esse é apenas um dos relatos associados ao monstro do Lago Ness, e no decorrer dos anos mais ocasiões foram marcadas relacionadas ao monstro que o tornaram bem famoso, até mesmo com uma recompensa para sua captura por parte de um circo local que ofereceu 20 mil libras para quem conseguisse capturá-lo. Anúncio que posteriormente gerou a fotografia mais conhecida do monstro, tirada pelo cirurgião R.K. Wilson em 1934, que durante muito tempo permaneceu como a prova definitiva da existência do monstro. Mas, obviamente, mais tarde ela foi provada como sendo falsa. Falando sobre o monstro em si, praticamente todos os relatos de aparições associadas a ele o descrevem como tendo uma semelhança com a de um espécime de plesiosauro, um animal parente dos dinossauros que viveu durante o Mesozoico. As teorias quanto ao monstro do Lago Ness apontam que ele seria um animal dessa espécie que de alguma forma sobreviveu à extinção do fim do Cretáceo e se manteve vivo até os dias de hoje, o que é uma possibilidade extremamente improvável, como se pode concluir. Não apenas por isso, mas também por diversos fatores, como diferenças climáticas, ecossistema, etc. Sem contar que, segundo estudos, os cientistas afirmam que o plesiosauro seria incapaz de levantar o pescoço acima da água, como é muito atribuído ao monstro. Vale destacar que o plesiosauro não era um dinossauro, e sim um réptil marinho. Mas como ele viveu na mesma época e é um parente deles, acho válido de se mencionar. Muitos anos de estudo foram direcionados ao lago em questão para determinar de vez a existência ou não do monstro, mas essa sempre foi uma tarefa complicada dada a peculiaridade geológica do próprio Lago Ness, que denota de uma forma estreita e profunda onde a visibilidade é extremamente reduzida. Mas desde sempre, todas as investigações conduzidas na região concluíram que o monstro não existe, apesar dessa ideia ainda ser questionável por alguns teóricos. Na hipótese mais plausível, seria sensato crer que, e se tratando de um monstro de fato existir, ele não poderia ser um espécime de plesiosauro que sobreviveu à extinção, mas sim um outro tipo de criatura que evoluiu dele. Porém, obviamente, isso se limita apenas a uma teoria. Agora vamos passar para o continente africano, pois é curiosamente o lugar que denota de muitos criptídeos neodinossauриanos. Mokele-mbembe se refere a um criptídeo da África Central, dito como uma criatura oriunda dos afluentes do rio Congo, que é uma fronteira natural entre a República Democrática do Congo, a República do Congo e a Angola. De acordo com os relatos, essa criatura supostamente habita pântanos, lagos e rios, sendo particularmente associado à região de Lukoala e ao Lago Tele, mas também sendo relatado em outras regiões pantanosas. O Mokele-mbembe é descrito como um grande animal anfíbio de corpo volumoso, pescoço e caudas longas, e uma cabeça relativamente pequena. E seu nome, Mokele-mbembe, vem do Lingala e significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. A descrição que se atribui a esse criptídeo compartilha de uma clara semelhança a um tipo de saurópode, como um apatossauro, um brontossauro ou dinossauros equivalentes. Seu primeiro relato oficial vem de 1913 e foi dado pelo oficial colonial alemão Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz, que no mesmo ano saiu da aposentadoria para liderar uma expedição no que hoje faz parte do norte da República do Congo. Nessa expedição, Stein recebeu descrições sobre o Mokele-mbembe, vindas independentemente de guias nas diferentes regiões dos rios Baixo Ubangi, Sanga e Ikelemba, no qual, curiosamente, todos deram relatos consistentes. Apesar disso, Stein considerou com muita cautela o Mokele-mbembe, se referindo a ele como uma criatura misteriosa, mas que provavelmente não existe além da imaginação dos nativos. Entretanto, ele ainda acredita que era provavelmente baseado em algo mais tangível. Uma quantidade considerável de fotografias supostamente relacionadas ao Mokele-mbembe foram feitas no decorrer dos anos, como por exemplo a fotografia de Hermann Regusters, que fotografou o que ele alegou ser um Mokele-mbembe no Lago Tele, durante sua expedição em 1981. No entanto, as fotografias são consideradas de qualidade muito baixa para serem valiosas. Entre outros materiais, uma escultura de proveniência misteriosa é tida como um artefato feito para representar o Mokele-mbembe. A escultura feita de madeira representa uma criatura escamosa de pescoço longo e dentes afiados, junto de outro animal parecido, mas de pescoço menor.
Apesar de não se saber muito sobre a obra, já foi teorizado que ela na verdade seja uma escultura moderna feita para promover um maior interesse sobre a lenda, como um tipo de prova implantada. Mas não há certeza quanto a isso. No decorrer dos anos, houveram várias expedições ocorridas na região do Congo e suas proximidades, onde muitos relatos foram trazidos de nativos retratando avistamentos e encontro com esse criptídeo. Uma das histórias mais conhecidas menciona um incidente de 1959 ocorrido no Lago Telê, quando um Mokele-mbembe teria sido encurralado por guerreiros do povo Bangombe e posteriormente morto por suas lanças. A história foi levada para os líderes de uma expedição tempos depois, porém quando eles ouviram a história, todos os envolvidos no incidente já estavam mortos. A história foi mais tarde publicada pelos líderes em artigos, e o que mais chama a atenção nela é que de fato ela foi confirmada por diferentes fontes, que alegaram ter conhecimento de um animal muito grande e estranho que havia sido caçado nesse lago no mesmo ano em que a história é retratada. Apesar de não haver nada conclusivo, alguns zoologistas não descartam a possibilidade de que a lenda de Mokele-mbembe possa estar associada com a existência de um grande mamífero pré-histórico remanescente de seu tempo. Um dos candidatos mais aceitos nessa hipótese seria o Paraceratério, tido como o maior mamífero terrestre que já existiu. Ele é um animal que se encaixa bem na descrição do criptídeo pela projeção de seu pescoço alongado e porte robusto, além de que sua existência é muito mais convincente do que de um exemplar dos tempos dos dinossauros, apesar de ainda não ser totalmente preciso com as descrições da criatura na lenda. Ainda falando sobre o continente africano, além do Mokele-mbembe, outro que também podemos comentar é o criptídeo conhecido como Kasai Rex. As lendas em torno dessa criatura descrevem o Kasai Rex como o equivalente ao que é reconhecido na paleontologia como um gigantesco terópode que estaria habitando o Vale Kasai, na República Democrática do Congo. Geralmente, as definições em torno desse criptídeo o mencionam como um terópode semelhante a um giganotossauro ou tiranossauro, que aliás é de onde vem parte de seu nome, como se pode notar. Contudo, pelo fato de ser um criptídeo reconhecido da África, essa é uma possibilidade bastante baixa, já que ambas as espécies mencionadas não fizeram parte da fauna africana quando em vida, sendo que o giganotossauro, por exemplo, se acredita ter vivido no que hoje é a Argentina, enquanto o tiranossauro teria vivido numa região onde o que é hoje é a América do Norte. Com essas informações se especula que se de fato o Kasai Rex for um terópode africano vivo, ele provavelmente seria um espécime de Spinossaurídeo, Abelissaurídeo ou Carcharodontosaurídeo, por exemplo. Porém, dessa atribuição comumente dada ao Kasai Rex, relatos separados também o descrevem como um tipo gigante de lagarto monitor, bem como uma espécie de crocodilo terrestre bípede, que são tidas como atribuições mais lógicas para esse criptídeo. O encontro mais famoso que se atribui ao Kasai Rex, e também o primeiro conhecido, data de 1932, e foi ocorrido quando um caçador sueco chamado John Johnson estava caçando elefantes no Vale Kasai junto de seu ajudante. Quando chegaram no lugar, eles perceberam que a savana parecia desolada pela ausência de animais. Só que isso logo mudou quando o ajudante avistou 2 elefantes, chamando a atenção de Johnson, que começou a preparar sua espingarda. Porém, ele notou que havia algo errado com eles. Normalmente, elefantes caminham em bando, mas ao invés disso, haviam apenas 2 deles lá. Johnson notou que a cerca de 44 metros de distância, havia algo no mato perseguindo os elefantes. Essa coisa de repente pulou de onde estava, chamando a atenção dos caçadores. Johnson ficou paralisado e rapidamente mudou sua mira para atirar na estranha criatura. Ele atirou 3 vezes contra o animal, mas apenas um tiro o atingiu nas costas, o que levou a criatura a recuar e ir embora. Johnson decidiu ir com seu servo de volta para o acampamento, mas tiveram que atravessar um pântano. Na metade do caminho, eles ouviram respingos do que pensaram ser um crocodilo, e ao observar seus arredores, cerca de 22 metros de distância, eles avistaram a mesma criatura que antes estava na savana, só que agora rasgando a corcunda de um rinoceronte que, segundo o que foi dito, em uma única mordida foi capaz de arrancar a perna do rinoceronte.
Depois do ocorrido, o servo de Johnson correu aterrorizado, enquanto ele mesmo tentou tirar uma fotografia da criatura, antes de retornar para o acampamento, onde desmaiou e foi socorrido pelos homens de lá. Segundo o que foi dito, Johnson descreveu a criatura como sendo de cor avermelhada e com listras pretas, um focinho longo e vários dentes, tendo cerca de 13 metros de comprimento. A foto que se diz ter tirada durante o encontro demonstra exatamente o que foi descrito por Johnson, parecendo uma espécie de lagarto monitor com listras rugindo. Porém, a foto mais tarde foi comprovada como sendo falsa. Embora a existência da criatura seja altamente contestada, ainda se é especulado que a criatura avistada por Johnson pode não ter passado de um lagarto monitor gigante desconhecido. Um argumento que pode ser usado para explicar a sugestão de um terópode, como é muito sustentado nos relatos sobre o Kassai-Rex, é que lagartos monitores são répteis que às vezes podem ficar sobre duas pernas na forma de um bípede. Além disso, a fisionomia dos lagartos monitores era muito semelhante às reconstruções de dinossauros como o próprio tiranossauro na década de 30, que nesse tempo era resumido como um réptil muito semelhante aos lagartos modernos, o que é uma explicação bastante lógica para esse tipo de criptídeo. Os casos que eu comentei até agora são, na maioria das vezes, parte do conhecimento popular, ao menos de uma boa parcela das pessoas. Contudo, é importante destacar que o continente africano, principalmente, é palco de muitas histórias envolvendo criptídeos neodinossauриanos. Um exemplo disso é a suposta existência de uma criatura na região de Lukuola, na República do Congo, chamada Mbielo, ou o animal com tábuas crescendo nas costas, que é um nome um tanto particular, então para critério de praticidade eu vou chamar ele apenas de Mbielo. De acordo com relatos, esse criptídeo seria um espécime de aparência semelhante à de um estegossauro, tido como algum parente dessa espécie. A maioria dos avistamentos dele foram relatados por aldeões locais nas aldeias de Bounila e Ebolo, porém os relatos sempre se limitavam à parte superior do corpo da criatura, já que segundo eles ela teria sido avistada enquanto submersa na água. Pelo fato de não haverem muitos relatos ou provas quanto à existência desse criptídeo, nem muitas características que são dadas a ele, não há como ter muitas conclusões sobre o que ele seria de fato. Outro caso interessante é o de Nguma Monene, que tem alguma semelhança com o caso anterior. Esse criptídeo supostamente vive em regiões da África Central e é quase sempre descrito como um enorme lagarto serpentino, tendo um comprimento de 9 a 15 metros, uma cor marrom acinzentada e uma cabeça e pescoço semelhante à de uma cobra. Característica que leva o seu nome, que pode ser traduzido para jiboia grande. Durante os anos, alguns avistamentos foram relatados nas proximidades do Dongo Mataba, um afluente do rio Ubangi na República do Congo. Em um relatório de 1928, um animal semelhante a uma cobra foi relatado na área de Ubangi Chari. Segundo este relatório, a criatura teria matado um hipopótamo em um rio sem deixar qualquer sinal de ferimento. Também dito ter deixado rastros de 1 a 1,5 metros de largura. Curiosamente, foi observado que o animal teria cristas triangulares em formas de diamante, semelhante à do Mbielo mencionado antes, sugerindo uma provável conexão com ambos os criptídeos. Mas segundo explicações mais coesas para a hipótese de um real dinossauro vivo, ele provavelmente seja um espécime do gênero dos Spinosaurideus, o que faria sentido com o tipo de habitat em que ele normalmente é descrito, que são rios e florestas tropicais, por exemplo. Muito por conta disso que o Nguma Monene é muito comumente retratado como um espécime de espinossauro. Outro argumento levantado é que suas descrições carregam bastante semelhança aos sinapsídeos, os primeiros ancestrais dos mamíferos, o que abrange predadores como o Dimetrodon, que viveu durante o Permiano cerca de 272 milhões de anos atrás. Mas sendo esse o caso, a criatura não se limitaria a mais do que um parente distante, tendo em vista que seria impossível imaginar uma criatura remanescente de tempos mais antigos do que os próprios dinossauros. Lucien Blancou, que foi o responsável por um dos relatórios oficiais do Nguma Monene, mais tarde em 1954 também relatou pela primeira vez um outro criptídeo chamado Emela Ntouka, um obscuro criptídeo de nome que significa matador de elefantes. Ele foi descrito como um animal semiaquático agressivo do tamanho de um elefante e com um grande chifre no nariz, que frequentemente é comparado a de um rinoceronte.
Devido à sua atribuição, esse ser é muitas vezes relacionado a um dinossauro ceratopsiano sobrevivente que habita os pântanos do Congo, como um tipo de estiracossauro, o que se difere de um rinoceronte comum pela existência de uma cauda longa mencionada no animal, que no mínimo definiria um tipo não catalogado de rinoceronte. Houveram várias menções notáveis desse animal, principalmente até a metade do século XX, mas também persistindo depois disso. Um exemplo é uma menção em um livro de J. E. Hughes, onde foi relatado um animal que se enquadra na descrição do Emelantouca, embora não tenha sido usado exatamente esse nome para se referir à criatura, que foi abatido por membros da tribo Wa-Uchi, ao longo das margens do rio Luapula. Esse fato foi descrito antes mesmo desse criptídeo ser mencionado nominalmente pela primeira vez por Lucien Blancourt em 1954. Aparentemente houve um episódio de um documentário neozelandês chamado World Mysteries, que incluiu uma entrevista com um homem que alegou ter encontrado um Emelantouca morto. Segundo ele, o homem dizia ainda possuir o chifre do animal que havia removido de seu corpo. O episódio parece ter sido filmado, mas nunca foi oficialmente ao ar. As Américas também são bem ligadas a histórias de criptídeos semelhantes a dinossauros. Aliás, esse tipo de concepção é uma coisa que não tem um lugar fixo e se estende para praticamente todos os continentes do mundo. E um lugar que provém muitas histórias como essa é a própria Amazônia, já que a bacia amazônica que cobre os países da Bolívia, Brasil, Colômbia e Peru é uma região que teve muitos relatos de neodinossauros desde o final do século XIX. Apesar de serem geralmente vagas e muito menos populares do que as lendas oriundas da África Central. Geralmente, o tipo mais comum de criptídeo retratado na Amazônia desse tipo é descrito como um grande animal anfíbio e de pescoço longo, como um saurópode. Mas além desses, também há descrições de animais semelhantes a iguanodontes, como já foi relatado em um avistamento de 1921 no rio Magdalena, na Colômbia. Porém, em meio a essas lendas, uma que ganha certa notoriedade é o criptídeo conhecido como Stoa, que nada mais seria do que um carnotauro vivo existindo na Amazônia. Em 1978, um criptozoólogo tcheco chamado Jaroslav Maris fez uma expedição à montanha amazônica chamada Curupira. Ao passar pela região, ele se surpreendeu ao ouvir a palavra Stoa sendo usada por guias indígenas e Yanomami da área, referenciando uma criatura que eles temiam encontrar. Ele não teve muito aprofundamento quanto a isso, pois inicialmente as descrições desse animal foram muito vagas. Foi apenas quando ele conheceu um garimpeiro que morava na região há muitos anos que ele pôde ter mais informações acerca da criatura. Segundo o que é dito pela tribo Waika, o Stoa é um animal que se assemelha a um jacaré extremamente grande e bípede de cerca de 7 metros de comprimento, com escamas sobre o corpo e chifres acima dos olhos. Ao que foi mencionado, o comportamento do Stoa o levaria a caçar antas e capivaras, mas possivelmente também podendo devorar humanos, levando em conta o seu grande porte. A descrição que se atribui a Stoa descreve claramente uma criatura de extrema semelhança a um carnotauro, o que é uma coisa muito estranha de se imaginar, já que para um povo que nunca viu ou até mesmo sabe da existência desse dinossauro, vai ser uma coisa bem intrigante existir uma lenda de uma criatura que se encaixa perfeitamente nas mesmas características. Apesar de ser interessante, imaginar a possibilidade de que um espécime desse abelissaurídeo tenha sobrevivido durante tanto tempo é uma hipótese extremamente remota, para não dizer impossível. Mas ainda no mínimo interessante imaginar a possibilidade de um carnotauro real existindo nas profundezas das florestas da Amazônia. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. A criptozoologia é um campo muito fascinante de se explorar dada a imensa variedade de criaturas e conceitos que permeiam nas diferentes culturas. E mais interessante ainda é saber dessa estranha semelhança de muitos desses criptídeos com dinossauros que realmente existiram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo.
Até mais.